A paz do Senhor. Então, reiniciando a aula sobre problemas ortopédicos na terceira idade, vamos ver agora os fatores intrínsecos que causam quedas no paciente idoso. No slide à esquerda, a primeira figura mostra uma senhora caminhando com a ajuda de um bastão, de uma bengala. Então, a diminuição do equilíbrio na terceira idade é uma causa comum de quedas. Essa falta de equilíbrio diz respeito a doenças que as pessoas têm nesta faixa etária, doenças neurológicas, doenças de labirinto, são fatores que levam a quedas frequentes. Então, é necessário usar algum aparelho auxiliar para a locomoção. Em segundo lugar, a diminuição da acuidade visual. Ora, não tem idoso que não tenha um probleminha de vista, no mínimo óculos vencido frequentemente, a catarata, glaucoma e vai por aí. Então, a dificuldade visual é um fator de quedas frequente no idoso. É muito difícil o idoso não ter um probleminha e uma catarata que demora a operar, nosso sistema é difícil, sistema de saúde, as pessoas têm muita dificuldade em resolver seus problemas de saúde e ficam com essa dificuldade de visão durante muitos anos, às vezes. Em terceiro lugar, idosos acima de 80 anos. Ora, pela própria idade, nessa faixa etária, as dificuldades musculares, as dificuldades ósseas, articulares, de saúde no modo geral, são muito mais intensas do que os mais jovens. Então, acima de 80 anos é um fator complicativo. Já dizia Billy Blanco, foi Billy Blanco ou Aldir Blanco, que fala que após 80 anos é um tombo só. Porque a situação de saúde cai bastante depois dos 80 anos de idade. E, finalmente, no último slide à direita, o sexo feminino. Ora, as mulheres, de modo geral, são menos preparadas para atividade física, esportiva, do que os homens. As mulheres, por definição, são o sexo frágil, elas são menos fortes do que os homens, do ponto de vista de pegar um peso, fazer as coisas. Os ossos das mulheres também decaem mais intensamente, como já falado, na menopausa, após a menopausa. Ficam mais frágeis, as articulações ficam mais sofridas. Então, as mulheres têm muito mais dificuldade e muito mais facilidade para cair do que os homens. Então, o sexo feminino é um fator intrínseco de quedas frequentes. Outros fatores intrínsecos, na figura da esquerda, as alterações nos pés, as doenças dolorosas dos pés na terceira idade, esporão de calcânio, um joanete inflamado, as dores na parte anterior do pé por neuromas intermetatarsais, que é uma doença muito comum, neuroma de Morton, são toda doença dolorosa dos pés ou que deforma os pés, vão causar quedas, porque a pessoa não suporta, às vezes, a pisada, aquilo produz dor e o paciente cai ao solo. O idoso, quando cai, vai quebrar alguma coisa. A segunda figura mostra o uso de medicamentos em excesso. Não tem idoso que não esteja tomando algum remédio. Eu, com meus 73 anos de idade, já estou tomando 4 remédios todo dia, 2 de manhã, 2 à noite. Quem não chega à terceira idade e toma algum remédio? E alguns tomam uma quantidade absurda de remédios por dia. Então, esses medicamentos podem ter efeitos colaterais. Um deles é enfraquecer, dar tonteiras, dar desmaios e o paciente cair fraturando algum osso do seu esqueleto. Na terceira figura, diminuição da audição. Vocês perguntariam, mas doutor Sérgio, por que a falta de audição faz a pessoa cair? Sim, faz. Porque com você ouvindo, você previne os acidentes. Por exemplo, você está numa casa que tem um corredor em ângulo em L. Você não ouve se vem vindo um cachorro correndo, latindo no outro lado da parede. Você não vai ouvir que vem uma criança correndo, brincando, gritando do outro lado, porque sua audição não está em dia. Então você não vai prevenir o acidente, a colisão na esquina. Então a audição é muito importante. Você não viu uma bicicleta chegando, um automóvel? Então a audição influi nas quedas do paciente idoso. O último slide, a última figura do slide à direita, mostra o aumento do tempo de reação a situações de perigo. Ora, por seus problemas musculares e problemas neurológicos, o idoso
demora mais a reagir às situações de risco. Então, no jovem que dá um pulo para o lado quando vai acontecer alguma coisa, isso no idoso ele não acontece. Ele não tem essa reação rápida. A reação mais imediata do idoso é simplesmente se jogar no chão. Então já caiu, já se acidentou. Então esse aumento do tempo de reação, essa dificuldade de se mexer para salvar-se dos problemas, isso no idoso é um fator intrínseco de quedas. Continuando os fatores intrínsecos que favorecem quedas de idosos, nós vemos neste slide, na figura da esquerda, a fraqueza muscular. Olha, não tem como você adoecer, a envelhecer sem perder capacidade muscular. Os músculos perdem massa anualmente, independente do que se faça. É claro que se você, desde o início da sua vida, pratica esportes intensamente e continua praticando esporte na terceira idade, esta perda vai ser muito menor. Mas mesmo assim ela vai acontecer. Agora imagina na grande maioria que não pratica nenhum esporte na terceira idade. Essa perda da massa muscular é muito intensa e ele não vai ter força para evitar os acidentes. Então a fraqueza muscular é um fator muito importante na terceira idade. A osteoporose. Por que a osteoporose faz cair, doutor Sérgio? Porque as pessoas com osteoporose sentem eventualmente dores, sobretudo na região da coluna. Essas dores fraquejam o paciente. Quando ele tem uma dor, o músculo imediatamente solta aquela parte do corpo e a pessoa vai ao chão. Então, a osteoporose leva a quedas por causa das dores, das microfraturas que ocorrem no dia. A pessoa levanta, tem uma dor na coluna, vai para o chão. Então, já caiu porque tem osteoporose e teve uma microfratura. Na figura ao lado, história prévia de quedas. Um paciente já caiu uma vez, ele vai continuar caindo. Quem nunca caiu, nem tanto. Mas aquele que já tem uma história que caiu previamente, vigia, porque ele vai cair de novo. A incidência é muito maior. E, finalmente, na quarta figura, à direita, temos estado psicológico, medo de quedas. Tem pessoas que desenvolvem uma neurose, uma síndrome do pânico, não quer mais sair de casa, não quer mais sair do sofá, fica o dia inteiro em frente à televisão, com medo de cair. Isso é um problema psicológico, tem que ser tratado, tem que ser levado ao especialista e fazer o tratamento adequado para poder sair sem medo, porque o próprio medo já enfraquece a pessoa e vai causar quedas. Vamos agora aos chamados fatores comportamentais que levam a quedas no paciente idoso. Neste slide, na figura da esquerda, temos uso múltiplo de medicamentos sem prescrição médica. Nós falamos anteriormente dos remédios prescritos pelos médicos. Nós temos agora o problema dos remédios que não são prescritos pelos médicos. O brasileiro tem um triste hábito, mau hábito de tomar remédios de qualquer tipo. Remédio da televisão, remédio do rádio, remédio do vizinho, do amigo, do parente, ou do jornaleiro, e qualquer, porque isso aqui é bom, ele vai lá e toma, né? Isso é um grande problema, porque nunca se sabe o que é que tem naquele remédio. Aquele remédio pode estar servindo para alguma coisa, pode ter substâncias lá perigosas, ou pode ter substâncias que não causam nada, mas pode ter muita coisa que vão produzir quedas no paciente idoso. Na figura, ao lado temos o uso excessivo de álcool. Felizmente isso não existe no nosso meio evangélico, porém, nossos parentes, nossos amigos que não têm a nossa crença, pode ser pessoas que usem álcool, e esse uso pode ser um uso já habitual, um uso excessivo. E o uso de álcool, certamente, como todo mundo já imagina, vai causar quedas nos pacientes de idade e fraturas como sua consequência. Sedentarismo, a figura ao lado. As pessoas que não praticam nenhuma atividade física, não saem de casa, ficam o dia inteiro sentado vendo televisão ou numa janela vendo o povo passar. Essas pessoas vão desenvolver uma osteoporose, uma sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Essas pessoas vão ter muito mais facilidade de cair do que quem está em atividade permanente.
tem que fazer, o idoso tem que fazer alguma coisa. Tem que estar trabalhando em algum ponto, alguma coisa dentro de casa, tem que fazer alguma atividade física, não pode ficar o dia inteiro em frente a uma televisão ou a uma janela. Na outra figura ao lado, negação da fragilidade. Se por um lado tem pessoas que têm um terror de sair de casa com medo de cair, tem outros que são idosos, frágeis, não praticam nenhuma atividade, mas são abusados, querem fazer de tudo. Eu quero sair por aí caminhando, passear na praia correndo. Não pode. Vou pegar esse peso. Não pode, não está preparado para aquilo. Vai causar um problema na sua coluna, em alguma região do seu esqueleto. Então, quem nega a sua fragilidade tem mais facilidades de ter acidente e quebrar algum osso. Diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, o idoso acha que ele pode fazer tudo, mas nem tudo lhe convém, porque o seu corpo não está mais preparado para certas atividades. Tem que estar preparado. Ele pode se preparar, pode se preparar. Prevenção de quedas através de uma boa iluminação. Então, o ambiente do idoso tem que estar sempre muito bem iluminado, como já citei anteriormente, né? De dia, janelas amplas, as cortinas leves, todas abertas, uma boa iluminação. À noite, é obrigatório um abajur, um ponto de luz dentro do quarto, ao lado da cama do idoso. Ele não pode levantar à noite sem acender uma luz. Dentro de casa tem que ter luzes de emergência. É comum a falta de luz no nosso meio. Falta luz, o idoso está no meio do caminho, apaga a luz. Pronto, tem um pipoco lá no transformador e fica sem luz dentro de casa. Ele vai tropeçar na primeira coisa que houver no meio do caminho. Então, luzes de emergência. Existe também umas lumináriazinhas, se vende no comércio, que se coloca nas tomadas dos corredores, sobretudo no caminho do banheiro, que é muito utilizado à noite. Então, o idoso, quando levantar à noite, além do abajur ao lado da cama, vai ter também no corredor aquelas luzezinhas perto do chão para orientar no caminho até o banheiro ou até a sala. Enfim, cuidar da iluminação da casa para que o idoso não caia por falta de luz. Cuidado nas escadas. Escada onde tem idoso, já citei anteriormente. Os degraus da escada tem que ter uma altura uniforme. É comum fazermos escada e a altura do degrau não combina com a altura que a pessoa tem que subir. Aí o engenheiro lá fez a escada bonita, chegou lá no final. Não deu certo, ele deixou um mais alto que o outro lá no finalzinho. Eu já morei numa casa assim. O último degrau, ao chegar no chão, era mais alto que os outros. Tomei muito susto. Eu vou descendo descuidadamente, quando chego no último, dá aquele susto, a gente quase cai. O idoso vai cair se a escada tiver a altura do degrau fora do padrão, sobretudo no finalzinho, na chegada. Se isso estiver acontecendo na sua casa, faça um complemento no último degrau, para que fique o último igual aos anteriores. Pode ser com madeira, com uma pedra, com qualquer coisa, desde que não escorregue e faça com que aquele último degrau fique da mesma altura dos anteriores, ok? Segundo lugar, sinalizar os limites dos degraus com cores contrastantes. Aquela faixazinha que a gente cola na borda de cada degrau da escada, elas são vendidas aí no comércio naturalmente. É muito fácil de obter, vai nessa loja de ferragens, bazares, são muito fáceis de obter. É só colar na borda de cada degrau da escada. Facilita ver onde termina o degrau, para você não ficar tateando com o pé onde é que está o degrau. E ao mesmo tempo, essas faixas são antiderrapantes, então são mais um fator de profilaxia de quedas do idoso numa casa. Terceiro lugar, toda casa com idoso, as escadas têm que ter corrimão. Não se pode ter escadas sem corrimão, até para os jovens, imagina para o idoso. O corrimão deve ser usado, a gente deve estimular o idoso a usar o corrimão quando for descer. Pelo menos um lado, não precisa ficar com os dois lados, mas um lado tem que ter a mão andando. O corrimão se faz, o nome dele é exatamente para isto, para a gente usar correndo a mão à medida que vai subindo ou descendo a escada. Então, estimular o idoso a usar o corrimão e não deixar uma escada dentro da sua casa com o idoso sem corrimão.
E, finalmente, em relação às escadas, na figura à direita, temos não carregar nada que possa obstruir a visão do próximo degrau. Imagina você descendo uma escada com um cesto de roupa na sua frente. Como é que você vai ver a escada? Então isso não é permitido. Ou bota na cabeça, ou bota do lado. Você tem que ter uma visão completa dos degraus que você vai descer. Senão, é queda imediata. Não tem como, vai cair. Então, não colocar nada à frente da sua visão quando for usar uma escada, ok? Banheiro. Banheiro é fundamental. Banheiro é o local onde há a maior incidência de quedas de idoso. Por quê? Porque o banheiro é um lugar úmido, aí fica escorregadio. Muito fácil, uma quantidade de quedas que nós vemos dos pacientes do nosso meio, do nosso consultório é em banheiros. O banheiro tem aquele problema. Dentro do box está sempre molhado. O idoso vai ter que tomar seu banho. Como fazer para não escorregar? Em primeiro lugar, tem que ter um tapete antiderrapante colado no piso do boxe. É aconselhável ter um outro tapete do lado de fora, porque muitas vezes pinga e acaba molhando o piso do meio do banheiro e a pessoa também tem facilidade de cair naquela região. Na figura da esquerda, fala em instalar barras de apoio próximas do chuveiro e do vaso sanitário. Essas barras servem tanto na hora de sentar quanto na hora de levantar. No banheiro, você vai se esfregar, vai ensaboar, você segura na barra e ensaboa sua perninha. Nas pessoas um pouco mais incapacitadas, é aconselhável colocar um banquinho de plástico ou de metal dentro do boxe, para a pessoa sentar-se na hora de fazer o ensaboamento dos membros inferiores, das pernas e dos pés. Senão, na hora que ele for levantar, ele vai cair. Já tem as perninhas fracas, quando ficar numa só, o acidente vai acontecer, né? Um outro elemento em relação ao banheiro é não trancar a porta do banheiro quando o idoso for usar. Eu sei que às vezes é difícil convencer o idoso a não se trancar no banheiro, mas é aconselhável que isso seja orientado, que isso seja estimulado, porque se ele cair com a porta trancada, vai demorar muito mais tempo você conseguir abrir a porta para acudir a pessoa do que se estiver com a porta aberta. Então, é melhor evitar essa dificuldade, aconselhando o idoso a manter a porta do banheiro destrancada. Basta encostar. Nunca usar porta-toalhas e sabonetes, e prateleiras e coisas desse tipo, normalmente de plástico ou de metais muito frágeis, como apoio. Então, ensinar o idoso que ele não pode segurar nessas regiões frágeis, fracas, para se locomover. Isso vai quebrar e ele vai cair no chão, ok? E adequar a altura do vaso sanitário. Nós vamos ver no slide seguinte 2 exemplos de elevação da altura do vaso sanitário, porque os vasos, de um modo geral, eles têm um assento muito baixo. E as pessoas com problema nas pernas, sobretudo nos joelhos, têm muita dificuldade, tanto na hora de sentar quanto na hora de levantar-se, mesmo com as barras de proteção de ajuda. Então já existe no comércio, vocês vão ver 2 figuras que facilitam fazendo a elevação da altura do assento do vaso sanitário, né? À direita nós temos a história do piso que deve ser mantido seco e com um tapete antiderrapante, e o uso em pessoas mais incapacitadas, mais fragilizadas, das conhecidas cadeiras sanitárias para o banho dos pacientes, ok? Esta figura mostra os assentos, os complementos para elevação da altura do vaso sanitário. Tem vários tipos, vende no comércio, vende em lojas de material médico, vende em lojas de material de construção, é fácil de encontrar. Não deixe o seu idoso se acidentar por falta de uma peça fácil e simples de encontrar como esta. Ela torna o levantar e o sentar muito mais fácil, tem apoios e tem uma altura melhor para o paciente com problemas da terceira idade. Finalmente, as orientações gerais em relação aos idosos para evitar quedas no seu ambiente, tanto domiciliar quanto externo. O uso de calçados adequados. O calçado do idoso não deve ser aquela sandalinha que escapa do pé o tempo todo. O ideal é que tenha aquela alcinha por trás do calcanhar para não sair do pé com facilidade e seja
antiderrapante. Não pode ter aquela sandalinha bem lisinha e bem fininha, sem nenhum apoio no pé, que saia ou que agarre ou que, enfim, que deslize com muita facilidade. Segundo lugar, na figura do meio, temos o uso de roupas nem muito largas nem muito longas. As roupas muito largas agarram em qualquer coisa que você passe. Aquele prego na parede, aquela ponta de móvel. E as muito longas, já citei anteriormente, ela pode agarrar na ponta do seu sapato e o idoso cair ao chão. Então, cuidado com roupas excessivamente largas ou longas demais. Avaliação clínica de rotina. Avaliação cardiológica, ver como é que estão as condições da pressão, se tem arritmia cardíaca, se está havendo algum descontrole no funcionamento cardiocirculatório. Então, esta manutenção semestral, pelo menos, é fundamental no paciente idoso. A avaliação oftalmológica, pelo menos uma vez ao ano. As coisas mudam frequentemente, sobretudo no idoso, com muita rapidez, com muita facilidade. Então, uma revisão dos óculos, a medida da pressão ocular por causa do glaucoma, a verificação da presença ou não de catarata. Então, essa avaliação é fundamental para ter o idoso ter uma boa visão, que é um fator importantíssimo na profilaxia das quedas. Os problemas auditivos, como eu falei anteriormente, o idoso que ouve bem se protege melhor. Então, às vezes a pessoa se acostuma, está perdendo a audição, mas acha que não, está ouvindo, não, eu ouço bem, mas a televisão está altíssima. Então, levar o idoso ao exame com otorrinolaringologistas para fazer a medida da audição, ver se está tudo ok. E as avaliações neurológicas. As doenças neurológicas são um fator muito frequente de acidentes do idoso. O idoso com as doenças tipo Parkinson, as doenças sequelas de AVC, tremores essenciais, enfim, as neuropatias diabéticas, são todas doenças neurológicas em que levam a quedas frequentes, enfraquecem, produzem alterações neuromusculares e são um fator comum de acidentes por problemas clínicos. Todas essas doenças que eu citei anteriormente, tanto as artroses quanto as osteoporoses, têm tratamento, não tem cura. Muitas vezes o paciente fala, pô, mas não tem cura. Eu falei, não, nós ainda não descobrimos a cura para a velhice. Se descobrirmos, eu vou ser o primeiro a tomar, naturalmente. Mas todas têm tratamento, tem como amenizar os problemas das artroses. Muitas vezes o paciente fala no consultório, pá, doutor, não aguento mais, todo dia eu estou com alguma dor. É por isso que é chamada idade do condor. Todo dia você está com a dor em algum lugar. O que é que eu respondo? Sorte sua. Quando a senhora acordar sem dor, você pode ter morrido. Então agradeça a Deus todo dia por estar com alguma dorzinha em alguma das suas articulações. Mas todas elas têm tratamento. Temos como amenizar, como melhorar esse sofrimento, como ter uma vida normal ou próxima ao normal. Existe tratamento medicamentoso tanto para artrose quanto para osteoporose. Existe tratamento fisioterápico, sobretudo para tirar as dores, são tratamentos analgésicos e anti-inflamatórios, por fisioterapia. Tem o uso de ginástica específica para melhor idade, sobretudo a ginástica de Pilates, que é uma ginástica controlada, que faz com que a pessoa use aparelhos, uma coisa que tem uma lúdica, uma coisa que parece uma brincadeira, brinca com bola, brinca com bastão, enfim, são atividades físicas que favorecem a pessoa que já tem uma artrose ou uma osteoporose. Cuidado com o sobrepeso. É um fator de desequilíbrio, é um fator de sobrecarga nas articulações e na coluna vertebral. Então, cuidado com a dieta, procurar ajuda do endocrinologista, procurar ajuda no nutricionista, melhorar a sua dieta para que o seu peso seja o melhor possível e não seja mais um fator causador de acidentes que vão levar, às vezes, ao final da sua vida. A atividade física, isso é 100% recomendado para todas as pessoas, não só os idosos, como também os jovens. Os jovens têm que se preparar para a velhice, começar desde cedo, porque começar a fazer uma atividade
física, já depois de 60 anos, normalmente é muito difícil. As pessoas falam, não gosto, não estou acostumado, não tenho paciência. E aí não vai fazer mesmo e as coisas vão ficar complicadas para a sua vida. Então, temos na atividade física, dentro d'água, sobretudo no verão. No inverno não recomendo muito, mas no verão, fazer uma hidroginástica não tem coisa melhor, né? Fazer uma musculação leve, adequada para a sua idade. Qualquer academia hoje tem grupo de idosos. Pode fazer até mesmo em casa, se tiver alguém que lhe oriente. Ginástica livre. Enfim, tem que ter alguma atividade física. Melhore seus músculos, melhore seus ossos. Isso vai evitar problemas futuros. As pessoas que já têm alguma deficiência, que não tem como reverter, o cuidado deve ser usar algum objeto para fortalecer, para melhorar o equilíbrio e evitar as quedas. Na figura da esquerda nós vemos uma senhora usando uma bengala. Nas lesões, nas dificuldades de pouca intensidade, às vezes basta um bastão, uma bengalinha para a pessoa se locomover bem e evitar acidentes. E aí, de acordo com o grau de intensidade do problema que o idoso já tenha, pode ser necessário usar um andador. Use, não tenha vergonha. Vergonha é cair, quebrar e ficar depois numa cama o resto da sua vida. Então, use o andador sim. Hoje em dia, na figura de baixo, estão vendo um andador cadeira, que é uma invenção recente, acho que não tem 10 anos que se inventou esse andador. Eu vi pela primeira vez na Alemanha. Fiquei impressionado, que gente, não tem no Brasil esse andador. Que é uma pessoa que vai andando seu andadorzinho, quando der algum problema, cansa ou começar a doer alguma coisa, vira e senta. É fantástico. Já vende nas lojas aqui do Brasil todo. É só adquirir para as pessoas que já têm um idoso, que já tem dificuldade importante para andar na rua. Em cima, nós temos outro tipo de andador com apoio melhor para o corpo. Então, vocês vão ver que, de acordo com a intensidade do problema, vai havendo suportes externos cada vez mais sofisticados ou de maior gravidade. E, finalmente, o idoso que perdeu completamente a capacidade de deambular sozinho, não tem mais como andar, um AVC, uma paraplegia, qualquer coisa que impeça de andar, de ficar de pé definitivamente, a pessoa tem que conciliar o seu sistema nervoso, o seu emocional e aceitar que se tornou uma pessoa cadeirante. E usar a cadeira, não adianta ficar tentando levantar e vai cair toda hora, vai causar problemas de acidentes sequenciais sem necessidade. Então, às vezes, a aceitação da cadeira de rodas é o último caminho que a pessoa deve tomar para não sofrer acidentes. Não vamos ficar como aquele sabujo velho dentro de casa que dorme o dia inteiro, não quer fazer nada, só come e dorme, e come e dorme. Vamos trabalhar o físico. Deus nos deu esse corpo, não é para nós o abandonarmos a sua própria sorte, é para cuidarmos dele. Lembre-se que o Espírito Santo mora conosco, habita aqui dentro. Prevenir as quedas em pessoas idosas pode significar prevenir a perda da autonomia e da independência e preservar a capacidade funcional do idoso. Então, devemos fazer tudo para que o idoso não caia, porque depois que ele cair, pode haver uma perda grande da sua autonomia, ele se tornar uma pessoa dependente, permanente de cuidados de outros. Então, devemos preservar a capacidade funcional do idoso. As quedas podem ser um sinal de que alguma coisa não vai bem. Então, nós citamos vários problemas clínicos que levam a acidentes e que devem ser cuidados antes que a coisa leve a uma consequência pior e definitiva. Diz o Salmo 71, versículo 9: Não me rejeites na minha velhice, não me abandones quando se vão as minhas forças. Nós que temos um idoso em casa, eu tenho a mim mesmo, devemos cuidar do nosso idoso. Não os abandones, não deixe que o seu idoso fique sem atividade, sem uma companhia. Não deixe ele preso dentro de casa, leve para passear, leve
Vá com ele numa atividade física, numa ginástica. Não deixe que ele fique mofando num sofá, numa televisão. O Salmo 92, versículo 14 diz: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Então, não podemos nos acomodar. Não podemos dizer, já estou velho, não vou fazer mais nada. Não. Devemos combater esta ideia de que estamos ficando velhos. Velho é aquele que se abandona. Nós podemos ser idosos sem ser velhos. O velho não liga mais para nada, não quer mais saber de nada. Nós devemos dar frutos, viçosos, verdejantes, mesmo na melhor idade. Na nossa Bíblia, que é o nosso manual de vida, de conduta e de fé, no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10 e 11, diz: eis que já hoje sou da idade de 85 anos, palavra de Calebe, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra, para sair, para entrar. Sejamos todos Calebes, não importa a idade, temos que estar prontos para a guerra, para sair, para entrar, para fazer o que der vontade. Se já tivermos alguma lesão, vamos usar os artifícios que a medicina hoje nos apresenta, mas não vamos ficar sentados, parados dentro de casa vendo televisão. Vamos agir, vamos usar o corpo da maneira que Deus nos ensinou, da melhor forma possível. Vamos conservar o bem que o nosso Senhor nos proporcionou. Muito obrigado pela atenção.